Olá, eu sou o irmão Sandro. Esta é uma palavra de evangelização baseada no texto de Mateus capítulo 1, versos 18 a 25, cuja ideia é falar sobre Jesus Cristo, o plano de Deus para salvar a humanidade perdida, para salvar o ser humano, né? Então, como parte da introdução, vamos ler o texto que dá suporte a esta mensagem, que se encontra em Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, a tua mulher, porque o que nela será gerado é do Espírito Santo. O que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então eu começo essa mensagem com uma pergunta simples, mas profunda. Deus ainda se importa com o ser humano? Diante de tanta dor, injustiça, violência e sofrimento, muitos se perguntam se Deus realmente está presente. Às vezes a gente vê autoridades, grandes e pequenas, cometendo injustiças, se corrompendo. Às vezes a corrupção está dentro da família. E a gente se preocupa, será que um dia isso tudo vai ter um jeito? Sim, Deus tem um plano para dar fim a todas essas coisas, toda essa maldade, toda a injustiça. O texto que lemos em Mateus capítulo 1, versos 18 a 25, nos dá uma resposta clara e definitiva. Sim, Deus se importa, e tanto, que entrou na história humana para salvar o homem do seu maior problema. A Bíblia nos diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso nos ensina algo fundamental. A salvação não começa com o homem buscando Deus, mas com Deus buscando o homem. A iniciativa da salvação da humanidade está em Deus. O nascimento de Jesus não foi um acidente, nem um plano humano. Foi uma ação direta de Deus. O Espírito Santo é o agente desse plano, mostrando que a redenção não depende do esforço humano, mérito ou uma religião. José, um homem justo, prometido para Maria, não entende tudo, mas Deus fala com ele. Isso nos ensina que Deus age mesmo quando nós ainda não compreendemos plenamente. A salvação começa na graça, não na explicação. Daí o anjo do Senhor, que apareceu no sonho de José, declara algo central. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa o Senhor salva. E a Bíblia é direta. Jesus veio salvar o pecador da consequência dos seus pecados.
O maior problema da humanidade não é apenas social, político, econômico. O maior problema é espiritual. O pecado separa o ser humano de Deus e conduz à condenação eterna. Jesus não veio apenas ensinar boas ideias, ele veio cumprir uma missão, salvar. Fora de Cristo, o homem permanece perdido. Nele, ou seja, em Jesus, há perdão, reconciliação com Deus e vida eterna. Seguindo o texto de Mateus, nos lembra da profecia: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Deus não ficou distante, ele se aproximou de nós. O Deus Santo entrou na nossa realidade para restaurar aquilo que foi quebrado, ou perdido, ou interrompido pelo pecado, que é o nosso relacionamento com Deus. No Jardim do Éden, logo assim que Deus criou a humanidade, o homem perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado. Em Jesus, Deus inicia a restauração dessa comunhão. Cristo é a prova viva de que Deus não desistiu do ser humano. A palavra de Deus em João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagina duas margens separadas por um abismo. De um lado, pessoas presas sem saída, do outro, segurança e vida. Mas, por causa do abismo, como eu falei, nenhuma pessoa consegue atravessar para o lado onde está a solução. Então, alguém constrói uma ponte segura, firme, perfeita. A ponte está pronta, mas só atravessa quem decide confiar e caminhar por ela. Jesus Cristo é essa ponte. Ele é o único caminho entre o homem e Deus. Continuando no texto, José acorda do sonho e obedece. Ele não faz discursos, ele apenas age com fé. Isso nos ensina que fé verdadeira gera obediência. Deus oferece salvação, mas espera uma resposta, uma atitude, uma decisão do ser humano. E aqui está a verdade que precisa ser dita, e dita com o amor de Deus. Crer em Jesus leva à vida, rejeitá-lo mantém o ser humano condenado. Não existem muitos caminhos, existe apenas um Salvador, que é Jesus. Então, talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora e perceba que sua vida está distante de Deus. Talvez você tenha uma religião, mas ainda não tem comunhão com Deus. Talvez você sinta alguma culpa, medo ou vazio interior, preocupado como será a sua vida depois da morte. Hoje, Deus está lhe dizendo agora, eu me preocupo com você. E tanto isso é verdade que eu enviei meu filho para te salvar, a morrer por você. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que você não fosse condenado, mas tivesse vida eterna. A salvação não é comprada, não passa de pai para filho, não é conquistada. Ela é recebida pela fé e fé somente em Jesus. Se hoje você entende que precisa de Jesus, ore a Deus aí mesmo, em poucas palavras, e repita o que eu disser para você agora. Senhor, eu reconheço que sou pecador. Creio que Jesus é o Salvador. Perdoa meus pecados e restaura a minha vida. Eu confio na salvação em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, Emanuel significa Deus está conosco. Até uma próxima.